Caros irmãos, muito boa noite. Que a doce e serena paz do Cristo, do nosso Pai Maior, nos envolva hoje sim. Hoje estamos convidados a falar de um tema gratificante para todos nós, desde que estamos, enquanto encarnados, em nossa maioria, no núcleo familiar, na primeira célula indutora de formação do nosso caráter, dos nossos traços de personalidade. Além de sermos espíritos imortais, mas o núcleo, esse contexto familiar vai moldando nosso caráter. O núcleo familiar é a oportunidade que temos de avançar moralmente. Então, é com alegria, com muito prazer que trazemos mais uma vez, anualmente, esse tema em que se fala da família, da necessidade da vivência das relações em família e como lidar, com as nossas diferenças, como lidar com a tolerância dentro do grupo familiar. Como vamos, dentro do contexto espírita, aqui trazendo, lidar com as nossas diferenças no lar. E em tempo de pandemia, como vamos trabalhar esses sentimentos? Então é disso que vamos tratar na noite de hoje. Antes de darmos início ao nosso conteúdo, meu nome é Mônica Oliveira, eu sou trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza. Vamos agora fazer a nossa prece para nos harmonizar, para entrarmos em sintonia com essa equipe amiga que tanto nos auxilia nesse trabalho de divulgação da doutrina dos Espíritos, do Evangelho do Cristo. Então vamos orar, sintonizar com o alto, para posteriormente discorrer o nosso conteúdo doutrinário. Vamos nesse instante elevar o nosso pensamento ao alto, a nosso Pai Maior, a Deus de infinita misericórdia e amor, ao nosso Mestre Jesus, a nossa benfeitora Alda de Souza, que nos propicia essa oportunidade bendita de discorrer mais sobre a proposta do Evangelho, sobre as questões familiares. Deus de amor infinito, graça rendemos pela oportunidade bendita de estarmos reunidos em Teu nome, buscando orientações salutares nos conteúdos doutrinários, para falar dessa célula tão necessária à sociedade, que é a célula familiar. Que Tuas bênçãos e recaia sobre nós, que possamos ter a clareza de sentimento e de entendimento para discorrer o tema da melhor maneira possível, a levar Teu Evangelho a todos os corações sedentos. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Graças. Como foi colocado de início, nosso tema será relativo à família. Estamos na semana comemorativa da família e o tema desafio de hoje é a tolerância no núcleo familiar. E em tempos de pandemia, como esse sentimento, se avolumou, se intensificou e como as famílias devem procurar, lidar diante de orientações da doutrina com essas questões que muitos de nós estamos nos vendo deparados em nossos lares. Quando falamos em família, algumas definições anteriormente constituía a família só como um núcleo através de vínculos sanguíneos. Alguns dicionários já mudaram, essa definição. Buscando na internet, eu gostei muito desse, onde diz que é um grupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ligações que podem ser biológicas, ancestrais, legais ou afetivas, que geralmente vivem ou viveram na mesma casa. Isso define muito bem, abrange todos os tipos de família, todos os aspectos, das famílias atuais. E o que é a tolerância? A tolerância é nós
vem do verbo tolerar, aceitar, suportar com indulgência. Então, para nós falarmos em tolerância, está ali associado com a indulgência. E como diz o Evangelho, a indulgência é um sentimento doce e fraternal, né? Que deveria habitar todos os nossos corações. Na obra Constelação Familiar, Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, mentora do médium Divaldo Pereira Franco, ela nos traz uma colocação bem interessante sobre família e lar. Ela diz que é a representação minúscula da sociedade. Cada agrupamento familiar, cada família, no seu aspecto, qual seja, ela faz parte, ela é uma minúscula célula que compõe a sociedade. Então, o contexto da sociedade é formado pelos núcleos familiares, em sua maioria. Tem aqueles que moram sós, que optaram por não, né, dar sequência a um vínculo familiar, não contraíram um matrimônio, geraram, constituíram família, mas tem outros tipos de famílias, famílias por laços afetivos, de amigos. Então, são muitos aspectos da família na atualidade. André Luiz, na obra Mecanismo da Mediunidade, ele vai nos lembrar que o lar, a família, é o primeiro centro indutor. Indutor na construção de hábitos, indutor na formação do caráter e traços de personalidade de cada um de nós. Então, nós nascemos, reencarnamos com aquela aparência de bebezinho cativante que todo mundo quer pegar, cheirar, botar no colo. Mas esse bebezinho, né? Esse serzinho tem uma bagagem milenar. É um espírito com traços de personalidade formado já de outras existências, trazendo o seu lado bem e mal, né? Domando esses sentimentos, muitas vezes tão conflitados, que carregamos mediante as nossas experiências e bagagens anteriores. Então, dentro do lar vai começar todo esse processo de lapidação. Mas muito de nós pode dizer, mas tem famílias que, né, pelo amor de Deus, né, como é que alguma criatura vai conseguir vencer, sair dali vitorioso no campo moral, se aqueles que são seus pais são espíritos que se comportam de forma moral tão comprometida? São espíritos que não contribuem no avanço daquele espírito, que receberam como filho ou como filha. Tem essas situações. Divaldo Pereira Franco, na obra Vivências do Amor em Família, para falar de família, o que a grossura do livro é um tratado, né, onde ele fala de todos os contextos familiares. Ele vai nos lembrar que gostaria de relembrar que no estágio evolutivo atual em que nos encontramos, né, o qual reencarnamos, no lar atual, nós não estaremos no lar de nossa preferência, mas na família em que devemos estar para progredir mais. Muitas vezes esse progresso está assinalado pela resistência, pela nossa capacidade de estar num ambiente em que é moralmente comprometido, em que aquele grupamento pode nos trazer déficits morais muito grandes, mas nós teremos que sobressair dali. Nós teremos que identificar naquele comportamento algo que não deve ser seguido. E isso vai gerar em alguns grupos conflitos, né? Em alguns núcleos familiares, conflitos. Mas que muitas vezes é uma prova necessária daquele espírito. Se sobressair, mesmo tendo todas as orientações contrárias ao que é certo e errado, ele se sobressair, né, mostrar que de fato ele venceu aquele ponto que ele precisa tratar a moral.
Então, André Luiz vai nos dizer que família é sinônimo de vínculo. Quando a nossa programação reencarnatória, quando se constrói essa programação reencarnatória, em que nós traçamos metas, né, para nossa melhora, nossa evolução com aqueles irmãos que são os necessários para a nossa evolução, nós criamos vínculos. E a finalidade é essa. Mas o vínculo maior a ser estabelecido não é o vínculo de sangue, não são os laços sanguíneos, mas sim os laços afetivos. Pelo laço sanguíneo, pelos vínculos, né, da construção familiar sanguínea, nós vamos estabelecer vínculos afetivos para a eternidade. Então, o objetivo maior da família é estabelecer o sentimento de fraternidade mútua. Ah, Mônica, mas é muito difícil em algumas famílias. Eu sei. Eu sei que algumas famílias é extremamente complicado lidar com as diferenças, com os pontos de vistas que são discordantes do nosso, com visões de religiões diferentes. Há núcleos familiares em que os membros têm religiões diferentes, muitas vezes isso gera uma certa desarmonia, mas que, como diz a doutrina, aquele que já avançou mais procura lidar melhor com aquela situação. Então, dentro do núcleo familiar, nós estamos sendo convidados a formar nosso caráter de espírito imortal, né, traçar nossa personalidade com base no Evangelho e construir vínculos afetivos para a imortalidade. Se eu construo um vínculo afetivo com minha mãe, com meu pai, com meu irmão, de certa forma eu vou ter esse vínculo com eles para a eternidade. Vemos dentro das obras trazidas por André Luiz vários casos dessa natureza. Libertação, que nosso estudo de mediunidade está fazendo, da obra Libertação, o vínculo de Gúbio e Matilde com Margarida, buscando ajudá-la, né, para que ela saia de um processo obsessivo sério. Então, sempre vai estabelecer-se um afeto que não vai ser desfeito. Por isso que dizemos sempre que a morte, ela nos tira o corpo físico, mas ela não rompe os laços afetivos de maneira alguma. A finalidade da construção familiar é ensinar o amor. E esse amor vai ser trabalhado através da tolerância. Mas meu familiar é muito difícil. Talvez nós sejamos difíceis para eles também. Muito. Porque dentro do que eu considero verdade padrão, muitas vezes as verdades são minhas. Mas aquelas verdades só são minhas, não são do outro. Aquele padrão, ele é construído, eu construí para mim, porque eu me sinto bem com ele, mas o outro não se sente. Então, nós temos maneiras diferentes de agir, de pensar, de se colocar, de opinar. Não necessariamente quem convive comigo tem que agir da mesma forma. Então, é no contexto familiar também, nesse núcleo, que nós vamos construir o sentimento da tolerância, que está vinculadíssimo ao sentimento, à ação da paciência, né, que é a paz. A paz que poderemos desenvolver para que no nosso lar ela habite constantemente. E isso é uma tarefa desenvolvida, cultivada, regada todo dia. Porque nossas diferenças em muitos núcleos familiares são muitas, são, como dizemos, gritantes. Em outros não, a gente percebe, poxa, a família de fulano é tão harmoniosa, né? Mas ali é o que Joana chama de família bênção.
E muitas vezes a nossa é a família provacional. É aquela que precisamos para dar um impulso de mudança, para eu dizer, eu não quero construir uma família que conviva, né, que se relacione dessa maneira. Eu quero que o amor reine mais, eu quero que a paciência e a tolerância reine mais. E aí eu vou internalizar esse sentimento em mim, vou passar a tê-los com quem está no meu grupo familiar e dali eu vou levar adiante na construção da minha família. Então, tudo é questão de cada indivíduo. Não podemos generalizar, porque cada um de nós é uma individualidade, passando por experiências diferentes, lidamos com cada experiência de forma diferente. Então, a tolerância é juntinho com a paciência que vai fazer com que nós nos vençamos no quesito família. E continuando ainda com Joana, ela diz o seguinte na obra Constelação Familiar também, essa obra, toda família deveria ler, e espírita principalmente, né, fazer a leitura e estudar. Joana vai nos dizer que no capítulo 17, que o lar não é somente um lugar de deveres, mas no lar nós devemos encontrar o prazer da convivência, a alegria de se relacionar. Muitos lares não têm isso, é fato, porque há ali um envolvimento muito difícil, né? Muitas vezes, como eu disse, são famílias resgates, e ali há todo um sentimento contrário ao amor, à fraternidade. Divaldo Pereira Franco, médio Divaldo Pereira Franco, traz nessa obra Vivências do Amor em Família, um relato sobre sua irmã, uma de suas irmãs, que tinha uma relação muito difícil com seu pai. Ela não conseguia, desde criança, chamá-lo de pai. Ela dizia, esse homem, essa pessoa, ela não conseguia ter sentimento de afeto com ele, ela não sentava à mesa com o pai. Então havia um sentimento de repulsa desde a infância em relação a seu pai. E Divaldo depois, com a mediunidade, com essa facilidade de contato com os irmãos espirituais, mediante uma conversa com ela, um dia conversou com ela, por quê? Você não consegue vencer esse sentimento que você tem com o nosso pai. E ela dizia, Divaldo, eu não consigo chamar ele de pai. Eu sinto um sentimento de aversão de que esse homem me fez algo muito mal, de muito ruim. E Divaldo, em determinado momento, estava junto com ela e ele disse que percebeu pela clarividência que em outra existência ela era uma dançarina, né, de um local, e ele abandonou, se não me engano, sua esposa para ficar com ela. Só que começou a cobrança de ciúme e ela não aguentou aquilo e, de certa forma, não se rendeu aos caprichos dele e ele a assassinou. Então ela estava dentro do núcleo familiar com aquele que foi seu assassino, né, de uma existência sua como pai. E para ela domar e ela vencer aquele sentimento, era muito difícil. Aquilo, de certa forma, aquele ressentimento, aquela carga, né, que ela dizia sentir ódio dele, afetava até seu humor, afetava no seu ciclo menstrual. O Divaldo fala que ela ficava de uma forma tão irritada e agressiva que era difícil suportá-la dentro do lar. E ele dizia que foi a provação, uma das provações dele foi essa. Conviver com essa irmã que era extremamente difícil. E aí ele exercitou a tolerância, a paciência. E ele dizia que ela tinha um namorado, que o namorado, ele dizia, minha irmã não era bela, mas o namorado dela era um homem muito bonito, muito, né, apresentável. Ele fazia, eu não sei o que é que ele viu nela, Divaldo com aquelas conjunturas dele, né? Eu não sei o que é que ele viu nela. Ele deve amá-la demais, e amava mesmo, ele tinha um amor por ela muito grande. E em determinado momento ela destratava ele, mas ele não levava aquilo em conta. Né? Ele gostava dela justamente daquele jeito que ela era. E Divaldo fazia, meu Deus, como é que ele aguenta ela? E ele chegou a noivar com ela, pedi-la em casamento, e ela não aceitou. Né?
chegou um determinado momento que o desenrolar, e eu vou deixar vocês lerem o livro, que ele fala de como ela conseguiu, de certa forma, aos poucos, vencer-se, e na hora que foi o momento que ela conseguiu, de certa forma, o pai adoeceu, né? Divaldo já o havia levado para morar com ele na mansão, para cuidar dele, e quando percebeu que os espíritos o alertaram que estava próximo do desenlace do pai, ele avisou a família e chamou essa irmã. Ela fez, eu não vou entrar não, e ele, Divaldo, fez. Aproveita a última oportunidade que você está tendo. Ele está desencarnando. Vocês têm uma contenda a vencer. Você teve a oportunidade dele lhe receber como filha e cuidar. Ele foi um pai presente, cuidadoso, né, dentro das suas responsabilidades. E você está tendo a oportunidade. E Divaldo diz que ela adentra o quarto, né, pede para Divaldo entrar com ela, porque ela sentia medo dele. O receio dela era a lembrança do esfaqueamento. E Divaldo entra com ela no quarto, agora faz. Depois eu saio, porque você vai resolver sozinho com ele. Então Divaldo foi sempre muito firme a respeito disso. E ela entra e pede perdão ao pai, perdoa, né? O pai pela situação anterior. Posteriormente, vai um desenrolar de outras situações bem interessantes que é recomendado que vocês leiam. Mas aquela jovem, aquela que se tornou mulher, só conseguiu perdoar o pai no leito de morte dele, naquele último instante necessário. Então, no contexto familiar, sempre vai haver as diferenças nesses núcleos familiares onde a necessidade do resgate é maior. Vão se apresentar situações muito mais difíceis e cada um de nós é uma individualidade, trazemos nossa bagagem, quem somos, né? Com nossos traços de evolução e de queda. E no momento de pandemia, como ficam essas relações? Eu já escutei muita gracinha, né? Algumas piadinhas. Menino, estou conhecendo meu marido agora, estou conhecendo minha esposa agora, estou sabendo que são meus filhos agora. Não é por quê? Porque em determinado momento nós fomos convidados, enquanto famílias, a ter uma relação mais estreita, de passar mais tempo dentro do lar um com os outros, de buscar modalidades de trabalho que teríamos que lidar ou precisar, necessitar da compreensão do outro. E aí surgiram, segundo os relatos, né, atuais de pesquisas, que o número de divórcios cresceu muito. Porque as pessoas passaram a se ver mais desnudas, né? Aquela coisa que todo dia todo mundo saía para trabalhar, né? Só se encontrava à noite, um curto espaço onde quem tem filho vai ver tarefa de filho, vai arrumar uma coisa, outra. Passavam mais, de certa forma, um final de semana juntos, mas não eram dias, né, seguidos, não eram horas seguidas dentro do lar, com pessoas que têm diferenças comigo, mas eu tolerava de certa forma, porque eu não tinha uma convivência mais intensa. Eu não estava mais presente o tempo todo, né, com aquela pessoa. Era um tempo limitado que dava para eu administrar. E agora? Com aquele que está no meu lado, que pode ser meu afeto, mas pode ter outro que seja desafeto. Né? Posso me relacionar muito bem com minha esposa, com meu esposo, mas tenho uma relação difícil com o filho. Eu posso me relacionar muito bem com meu pai e com minha mãe, mas eu tenho uma dificuldade com o irmão. Eu posso me relacionar muito bem com minha mãe, com meu esposo, com minha esposa, né, com meus filhos, mas a sogra ou o sogro que está dentro de casa, um tio, eu não consigo. Então, nós estamos sendo convidados a trabalhar em nós um sentimento maior que é o amor. Porque tudo que nos compete, a tolerância, a indulgência, são sentimentos filhos do amor. Nós estamos sendo convidados nesse estreitamento de relação dentro do lar, nesse convívio mais presente, a olhar para o outro e enxergá-lo como ele realmente é, no sentido
da atual existência, é tentar entrar no consenso de relação, porque nós temos diferenças, gostos diferentes. Um pode gostar do café, só gosto do café preto sem açúcar, eu só gosto com açúcar, outro só gosta com café com leite, e por aí vai. Então, como lidar com essas diferenças? Como lidar com aquele que está dentro do meu lar, que muitas vezes foi um desafeto do passado, e essa convivência presente, né, mais intensa, mais diária, vai trazer, né, sentimentos, reações de um passado que eu tenho que aprender a lidar. Não é à toa que as estatísticas também estão mostrando não só os divórcios, mas também feminicídio, não é? Essa ação criminosa de quem não enxerga a mulher como um ser merecedor de respeito, de cuidado, de zelo, de amor. Assim como essa tem que ter esse mesmo sentimento pelo outro. Mas devido aos sentimentos de machismo, sentimentos contraditórios ou confusos dos seus afetos, acreditam que punir, dominar, né, o outro o coloca numa posição mais superior. Quando a nossa condição superior para o nosso Pai Maior é as nossas condutas morais. E em nossa conduta moral, o respeito para com o outro é fundamental. Já falou o nosso irmão Fábio Leite na palestra de domingo. Então, é necessário que nós busquemos exercitar a paciência, a tolerância dentro dos vínculos afetivos do nosso lar. Aquele irmão que pensa diferente de mim, eu tenho que aprender a lidar com esse pensamento diferente. Ninguém é obrigado a pensar igual a mim. Ninguém é obrigado a desenvolver uma tarefa igual à maneira que eu faço. Existe outra maneira de fazer que tem o mesmo resultado. Eu tenho que respeitar que o outro faça dessa forma diferente. Não necessariamente ele tem que fazer igual a mim, se o resultado será o mesmo. Então, cada um tem sua maneira. Alguns gostam de fazer a faxina, cuidar da casa com som alto, cantando, fazendo as coisas. Outros gostam de estar concentrado ali, alimentado, sem barulho. Então, cada um de nós temos nossas maneiras de agir, de fazer, de apresentar. Emmanuel, na obra... Eita, esqueci de botar o nome aqui. Depois eu vejo para vocês. É a mensagem no crediário da vida. E diz o seguinte: a tolerância é um investimento que fazemos hoje. Investimento. Que será acreditado no livro da nossa existência, das nossas vidas. E que esse crédito nós poderemos fazer, né, sacar, utilizar dele futuramente em prol de nós mesmos ou dos nossos afetos. Então, todas as ações benéficas, todas as atitudes salutares, todos os sentimentos positivos cultivados, eles vão somando em nós as nossas gratificações para o futuro, né? Então, hoje, nesse momento de pandemia, de convivência familiar mais intensa, de momentos difíceis com perdas de trabalho de muitos, né? Renda familiar que cai, onde as situações podem ficar muito complicadas no lar, é o nosso momento de desafio. Desafio a nos vencer, a estreitar os laços, a nos cuidarmos, a buscarmos entender a condição do outro, que muitas vezes ficou sem um trabalho, sem um meio de recurso de gerar o sustento da sua família. E isso vai causar, muitas vezes, dores, sofrimentos, que vão redundar, em alguns casos, em atitudes agressivas, irritabilidade, sem contar com as influências espirituais. Porque nesse momento atual, dentro dos nossos lares,
nesse confronto mais direto com quem nos relacionamos, nós temos uma bagagem milenar. Nós temos erros e acertos nessa bagagem. E podemos atrair irmãos também que têm um interesse em nos harmonizar, em nos desestruturar familiarmente. Então, nesse caso, é muito importante que nós fiquemos focados no nosso equilíbrio, buscando não só o meu equilíbrio, mas todo o equilíbrio do conjunto familiar, para que juntos possamos passar por essa prova, por essa etapa, com resignação, com a cautela, com o diálogo necessário, para que não haja rachaduras tão profundas que não consigam ser restauradas. É necessário que possamos colocar o sentimento de amor a toda prova nesse instante. Tolerar, respeitar, amar e cuidar do outro, tanto quanto eu quero isso para mim. E buscar recursos que fortaleçam as bases do nosso lar, que nos fortaleçam enquanto indivíduos, que nos façam perceber que o amor é um sentimento que tem que ser cuidado diariamente. Seja o nosso amor próprio, seja o amor para o outro. Então vai ter momento de deslizes, vai ter momento que vai causar um desentendimento, mas que possamos buscar outros caminhos, a prece salutar, não é? A conexão com nossos protetores, com Deus, com nosso Mestre Jesus, para que possamos nos refazer, nos aquietar e conseguir vencer aquela animosidade que foi gerada ali. Então, a prece é uma das ferramentas que nós podemos buscar para manter o nosso equilíbrio e, consequentemente, junto com a prece, que ela só não vai fazer milagres, né? Porque a gente não vê, na doutrina espírita não há milagres, há lei consequências, né? Dos nossos atos e merecimentos. Então, vou fazer a prece, mas também vou fazer por onde me policiar, ter cuidado com minhas atitudes, com minhas palavras, para que eu não fira o outro, assim como eu não gosto que me firam. Então, os dois lados, todo o contexto familiar vão ter que estar atentos para essa vigilância. Por isso Jesus dizia tanto, vigiai e orai. Por isso que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai trazer um capítulo dedicado a honrar a vosso pai e a vossa mãe. Qual é a responsabilidade dos pais? Quais são a responsabilidade dos filhos? Qual o papel desse núcleo familiar? Então, é muito importante que dentro desse grupo todos busquem fazer esse trabalho. Se não todos, o que tem mais bom senso, o que tem mais razão, busque ser o pilar desse lar, nesse contexto, para que se consiga estabelecer uma boa convivência, harmoniosa, né, em prol da felicidade de todos. E nessa busca de felicidade por todos, nós temos uma ferramenta que pode nos ajudar muito, que é o Evangelho no Lar. A prática do Evangelho no Lar vem nos auxiliar a construir, a estabelecer no nosso lar uma redoma, uma barreira magnética que proteja não só meu lar, mas cada indivíduo das investidas, dos irmãos desavisados, da hora, que ainda não despertaram para as verdades do amor, da fraternidade. Então, quando nós, nos momentos que estamos vivendo de pandemia, de reclusão, de dificuldades financeiras, dificuldade de convívio familiar, busquemos na prática do Evangelho no lar, que pode ser feito mais de uma vez na semana, se seu lar está muito desarmonizado, se a convivência está muito complicada, você pode fazer mais de uma vez o Evangelho no lar. E daí buscar
o elemento salutar da leitura, das reflexões, para introduzir no seu lar uma energia salutar, uma energia positiva, favorável, para que todos consigam, de certa forma, perceber aquele campo vibratório salutar. Que a equipe espiritual amiga que edifica o Evangelho vai buscar dissipar no nosso lar. Dissipar não, vamos dizer, injetar no nosso lar essas energias salutares, dissipar as malsãs e deixar ali uma energia salutar. Mas Mônica, meu marido, minha esposa, meus filhos não querem fazer o evangelho no lar. Não importa, nós não estamos aqui para obrigar ninguém, né, a seguir uma doutrina que nós abraçamos, mas sim para usar essa doutrina para a nossa transformação íntima. Então, se eu não consigo reunir todos, me reúno eu com a equipe espiritual e faço meu evangelho, orando por todos. Se eles aceitarem tomar água que é magnetizada durante o evangelho, já está de bom tamanho, não é? Se eles não buscam atrapalhar, já está de bom tamanho. Mas que se possa colocar, não vou nem usar o termo colocar, instaurar realmente no lar essa prática, essa vivência do evangelho no lar, que é tão benéfico, que é tão salutar, que vai aos poucos construindo em nossos lares um sentimento mais fraterno, mais acolhedor, e que sejamos nós os primeiros a mudar, a nos transformar, e que com isso os demais possam perceber nessa mudança um resultado positivo, né? Embora a gente mude, alguns digam, eu lhe conheço de outras reencarnações, não é? Mas nós estamos fazendo o nosso esforço para mudar. Porque nós somos esse homem, essa criatura velha ainda cheia de defeitos, mas também somos a criatura que pode se tornar nova, nova de transformações, do empenho de mudar, de vivenciar novas experiências salutares, de construir um novo dia, né? Um novo eu para esse momento. Então, o esforço coletivo é ótimo, mas se todos não puderem fazer esse esforço, ou não estão na condição de fazer, como eu estava me referindo à irmã de Divaldo, que ele relata, da dificuldade de relacionamento dela com o pai, não é? E ela era tão resistente, isso fazia tão mal a ela vivia tão amargurada, tão cheia de sofrimento, que Divaldo dizia que quando ia fazer o evangelho no lar, ele ia para o lado da sala que ficava com a porta próxima ao quarto dela. E ele fazia em voz alta, com aquela voz impostada de Divaldo, para que ela ouvisse as lições do evangelho e se transformasse. O que ela começou a fazer, ela fechava a porta. Aí Divaldo disse que foi lá, né? Mexeu na fechadura para ela não conseguir fechar a porta. E ela ficou danada porque quebraram a porta, tinha que ficar aberta. O que ela fez? Aumentava o som do rádio. Tinha um rádio, ligava bem alto para não escutar a lição do evangelho. Divaldo falou com o Nilson, pediu a Nilson, sabia mexer com o Nilson, mexe no rádio dela. E Nilson mexeu numa pecinha que o rádio parou de funcionar. Ela ficou danada da vida, muito chateada, mas mesmo assim ficou escutando o evangelho. Um belo dia, Divaldo estava com ela e ela disse: "Você nunca me aplicou um passe." Aí Divaldo olhou para ela e estranhou, né? A criatura não queria saber de doutrina espírita, vivia em confronto direto com isso. Divaldo disse: "Você nunca me pediu, meu irmão. Você só aplica nesse povo aí da rua, nessas pessoas que nem parentes seus são. Mas eu que sou família, você não aplica." Ele disse: "Você nunca me pediu. Você quer um passe?" Ela fez: "Quero." Ele fez: "Mas antes nós vamos ter que ler o evangelho, fazer uma leitura." "Precisa disso?" "Precisa." E Divaldo disse que entrou no quarto com ela e pediu para que ela abrisse o evangelho. Ela abrisse, né?
Ele disse que eu não gosto de abrir para depois não dizer que fui eu que trouxe aquela lição. Não, o indivíduo abre. E Divaldo entregou a ela o livro, ela abriu e caiu em qual capítulo que eu citei nesse instante? Honrai vosso pai e vossa mãe. Quanto mais disse que ela começou lendo com aquela voz impostada, né? E depois ela foi diminuindo, diminuindo a voz, diminuindo, e daí Divaldo aplicou o passo, ela disse que se sentiu bem, que se precisasse novamente ele aplicaria outra. Ele, claro, só é você marcar. Amanhã, 8 horas. Aí ela fez, tá certo. Aí ele fez, depois criou-se uma resistência de novo. Ele dizia que ia aplicar, ela dizia que não queria, mas daí, em outros momentos, ele conseguiu, né, fazer com que ela recebesse o passe, aceitasse esse momento de bem-estar fazejo. Então, nós temos os meios, muitas vezes, de diluir essas energias do nosso lar, de criar uma barreira para que ela não nos atinja. Para alguns ainda é difícil, há vínculos muito complicados que não cabe a nós julgar, porque nós não estamos aqui para julgar quem quer que seja, não é? As leis de sociedade se reúnem para isso, para uma construção de sociedade melhor, mas nós, enquanto indivíduos, nem nossos lares, conhecendo a lei de causa e efeito, que somos espíritos imortais, nós podemos sim avaliar a atitude do outro, avaliar e observar todo o contexto familiar, tirar, né, algumas conclusões e buscar pelo vigiar e orar os meios, né, de, através do Evangelho salutar do Cristo, atuar no meu núcleo familiar, a fim de que todos que ali se encontram reunidos consigam uma harmonia benéfica, consigam sair do vínculo meramente sanguíneo para um vínculo fraterno, para laços espirituais, para a imortalidade, para laços que vão nos fazer amar, respeitar, querer cuidar um do outro, estejamos ora no plano material, ora no plano espiritual. Então, quando esses vínculos se estabelecem, é uma vitória da família. A família não é uma célula falida, como muitos pensam. Não. É porque com a necessidade de evolução do orbe, com a necessidade de evolução das relações, haverá núcleos familiares extremamente comprometidos pela nossa necessidade de evolução. Então, aquele núcleo complicado, ele, como o Divaldo colocou, ele é necessário à sua família. Né? É necessário a mim para que eu aprenda algo ali. Algo que eu não aprendi lá atrás. Quando nós vamos ler a tríade da Média Ivone do Amaral Pereira, né, que teve comprometimentos passados em suas encarnações, em que faliu no âmbito familiar, utilizou mal, né, o seu sentimento em relação à família, trouxe um comprometimento muito grande, chegando ao ponto de ter uma encarnação que ela passou órfão de pai e de mãe, né? Teve que ir para a rua, numa prova muito difícil, né? Por conta de não valorizar o núcleo familiar, o afeto e o amor nas relações familiares. Então, ela passou por essas experiências, a obra traz a narrativa, que finda no livro Sublimação, as últimas, o capítulo, não sei se é o 6, que fala de Nina, que é essa experiência que ela narra, desse momento difícil que ela passou, chegando a morar na rua, por conta de um resgate do seu comprometimento moral em relação ao núcleo familiar, em relação à construção da família. Então, a vivência em família é uma oportunidade bendita que nós temos que abraçar. Temos nossas diferenças? Temos. Né? Somos diferentes, como eu já coloquei aqui. Mas temos a oportunidade de nos amar com nossas diferenças. Porque a gente não pode só amar quem pensa igual a mim, que tem o mesmo crédito, que faz as mesmas coisas. É muito fácil. Amar só quem vê as coisas pelo meu ângulo igual a mim, concorda com tudo.
O exercício do amor está justamente em amar aqueles que não vão nos dar o retorno esperado. Não vão nos dar sorrisos, né, de gratidão ou de afeto, não vão gostar da nossa presença. Não é que em determinados casos onde há agressão, aí é outra história, né? Deve ser tomadas as medidas cabíveis que a sociedade tem, mas dentro do contexto onde tem as birras, diferenças menores, como era o caso dessa irmã de Divaldo com o pai e tantos outros, nós podemos sim dar a nossa parcela de contribuição como conhecedores da doutrina, das leis que regem a vida do espírito imortal, de como nós construímos, né, esse processo de dar e receber, né, de fazer e ter que restituir. Então, nossa condição ainda é essa de sermos convidados no grupo familiar a vencer a nós mesmos e a conseguir estabelecer vínculos afetivos. E para isso, a tolerância requer a paciência diária. Divaldo vai nos falar ainda da paciência. Ele diz que é uma virtude muito ausente no seio da família atual, contemporânea, mas que a paciência está no centro do processo da educação de nossos sentimentos, de nossas convivências. Então, cabe a cada um de nós, dentro do nosso esforço, do nosso empenho diário, né, sem querer cobrar demais do outro que ele ainda não tem para dar. Infelizmente, a gente muitas vezes quer tirar leite de pedra, como diz a história. Não, vamos fazer a nossa parte. Não é como fazia Francisco de Assis. Vá pregar o evangelho se for necessário e fale. Por quê? O evangelho é vivência, é experiência, é ação, é o amor em ação. O amor não é algo estagnado, só para se sentir. Não, ele tem que ser vivenciado. Então, nós temos que buscar, dentro das nossas limitações, mas enquanto espíritas, conhecedores, né, da condição do espírito, das bagagens espirituais, enquanto nós mais conscientes e mais informados, buscarmos trabalhar os nossos sentimentos, as nossas ações dentro do lar para ajudar o outro também, porque quem já avançou um pouco, estende a mão para quem está embaixo. Não é soltar a mão, não, é estender, é segurar o outro, é acolher. Tem momentos que é difícil? Tem. Aí vem a oração, e aí enquanto Mônica, né? Quem conhece a história de Santa Mônica entende, vai entender o que eu estou dizendo, que Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, né? Para nós, Mônica de Hipona e Agostinho de Hipona, ou seja, o núcleo familiar de Mônica era, né, aquela visão do inferno na terra, como a gente pode dizer por aí. Vivia com a sogra que a maltratava, o marido a maltratava. Isso, o exemplo que os filhos viam, faziam a mesma coisa com a mãe. Mas Mônica nunca deixou de orar. É aquela a passagem do Evangelho, se alguém te bater a face esquerda, apresentar-lhe a outra. E era o que Mônica fazia. Cada golpe desferido, né, de maltrato, ela entrava em oração. Ela buscava através da oração. Cada vez que Agostinho, né, maltratava ela, fazia algo errado, ela orava por Agostinho. Pedia aos bons espíritos que o socorressem. Até que um dia Agostinho de Hipona desperta, né? Numa determinada momento da sua vida em relação com a religião, desperta e é o Agostinho que conhecemos hoje. Quanta transformação para quando nós vamos ver o antes e o depois. Né? Então, a oração é nosso elemento força de conexão com o alto, com Deus, com os bons espíritos. É o nosso veículo de fortalecimento, de restabelecimento, né? Para que concentremos energias salutares e equilibremos nossa mente e nosso corpo. E a prática do Evangelho no Lar é um convite a toda a família espírita, não é? Ou não espírita, dentro com sua Bíblia, com seu Novo Testamento, Antigo Testamento, seja como for,
mas é um momento que toda família deveria ter para convidar Jesus a adentrar o seu lar, para convidar o nosso Pai a adentrar nosso lar. E ali, juntamente com Ele, com nossa família, discutirmos de forma saudável e salutar a necessidade da vivência do amor em família, a necessidade da constelação familiar, a necessidade da tolerância e da paciência através da prática do amor dentro dos lares. Então, que possamos nós entender essa oportunidade bendita, que é a construção familiar, possamos nós vencer os sentimentos de animosidade, amar mais, tolerando mais, e assim construir uma célula saudável, salutar para a vida em sociedade, construindo assim não só um lar melhor, mas uma sociedade melhor, de pessoas mais amorosas, civilizadas, empáticas, de olhar para com seu próximo. Obrigada a todos pela atenção, pela oportunidade de aqui juntos trabalharmos o tema e vamos nesse momento orar em agradecimento por esse momento que tanto me fez aprender, né? Porque primeiro nós aprendemos ao rever muitos dos temas, a refletir sobre eles também e internalizá-la em nossa jornada, né, terrena, e a companhia de vocês que tanto nos estimula a trazer esses conteúdos para que juntos possamos avançar nossa sociedade e avançar o rumo do nosso planeta. Vamos orar em agradecimento. Vamos todos nos manter nessa energia positiva, salutar, de amor, de reflexão, buscando internalizar em nós o significado da família, da fé, da esperança, da tolerância. Em tempos atuais de pandemia, buscarmos mais ainda exercitar o amor. Deus, de infinita bondade, Mestre Jesus, tão amado, que tanto nos ensinaste na vivência do Evangelho. Benfeitora amiga Alta de Souza, nossos espíritos amigos e protetor, graças rendemos pela oportunidade bendita de refletirmos mais, de buscarmos compreender mais o teu Evangelho salutar e o propósito da nossa existência nessa jornada. Que possamos sempre estar atentos aos sinais que a vida nos dá e à oportunidade bendita de sermos criaturas melhores. Que teu Evangelho seja sempre o nosso farol seguro e que possamos sempre buscar, no teu exemplo, na tua vivência, a oportunidade de sermos melhores a cada dia. Nos guarde e protege, hoje, agora e sempre. Muito obrigada a todos, fiquemos todos em paz.